Então, de volta com o Espaço Feminino, eu sou Márcia Costa. No programa de hoje, nós vamos abrir a Bíblia e meditar nas palavras doces, nas palavras que edificam, nas palavras que fortalecem a nossa fé em Deus. E o propósito desse momento de reflexão é promover a sua fé, é promover que você viva aí a sua fé em constante exercício e crescimento, a sua fé em Deus, a fé que funciona. Você sabe que você é salvo pela graça e vive toda essa possibilidade de salvação crendo, acreditando que ela foi feita para você. Você é o alvo da salvação, que é de graça. É um favor que eu e você temos do nosso Pai que não merecíamos, mas Ele decidiu nos amar, decidiu nos salvar. Eu quero hoje meditar com você sobre esse convite de Jesus, quando ele, em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, ele diz assim, olha, buscai primeiro o meu reino, as outras coisas vão ser acrescentadas, e é essa a nossa proposta hoje, é esse o nosso foco hoje, esse convite de Jesus. Busque primeiro a Jesus e tudo fluirá. Essa é uma disposição que hoje deve haver no seu coração e no meu coração. Agora, não apenas hoje, esse buscar tem um grande movimento aí que é necessário. Eu quero hoje pensar com você nessa palavra. Temos 2 versículos aí no vídeo que vai aparecer para você, que falam de uma mesma passagem, quando em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 34, Jesus falou sobre não andarmos ansiosos. E em Lucas, no capítulo 12, dos versículos 22 até o versículo 34, existe também a mesma palavra sobre essa vida, essa solicitude da vida. Nesse versículo 27 de Mateus 6, você vê a pergunta de Jesus que fala sobre essa busca. Antes de começar sobre a busca, ele faz a gente refletir da seguinte maneira. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que você fique preocupada, por mais que você fique preocupado, isso leva você para onde? Acrescenta o que na sua vida? Uma hora? Um instante? Acrescenta alguma coisa de bom? Então é uma pergunta a se pensar. O que a preocupação pode acrescentar na tua vida? Então você buscando a preocupação, você é acrescentado em quê? Em nada. Se você ficar pensando na preocupação, ela não vai te acrescentar em nada. A segunda pergunta de Lucas 12, o versículo 26, fala sobre essa primeira pergunta. Quando Jesus disse assim, olha, visto que vocês não podem nem sequer fazer uma coisa tão pequena, ou seja, ficar preocupado com qualquer coisa na vida, então, por que se preocupar com o restante? Tudo isso para a gente pensar sobre essa busca que Jesus convida a cada um de nós. Se não vale a pena, se não vai levar a gente para lugar nenhum, essa ansiedade, essa preocupação, qualquer providência que você tome a esse respeito, te deixando ansiosa, preocupada, isso não vai te acrescentar em nada. Então Jesus faz o convite. Somos convidados por Jesus a entender que essa busca pelo reino dele, pela justiça dele, é um convite a gente comprovar, a que eu e você comprovemos, a que eu e você experimentemos, acatando esse convite, aceitando esse convite, a buscar primeiro, não depois, mas primeiro. Não primeiro buscar a ansiedade, não primeiro buscar a preocupação, mas primeiro buscar o reino de Jesus e a sua justiça. O que é que movimento, o que acontece na minha vida e na sua vida quando a gente decide aceitar esse convite de Jesus? O que há por trás, o que há para ser revelado para mim, para você, para nós filhos, se nós buscarmos em primeiro lugar, não em segundo lugar, mas em primeiro lugar, o reino de Jesus
e a sua justiça. O que pode acontecer na nossa vida quando a gente decide acatar esse convite de Jesus, de Mateus, capítulo 6, versículo 36? O que pode ser revelado para mim? Quando Jesus me convida, filha, olha, antes de entrar no carro, coloca gasolina. O que Jesus quer dizer com isso? Olha, filha, antes de cair nessas águas, coloca a boia. O que Jesus quer dizer com isso? Olha, filha, antes de você tomar qualquer decisão, vem cá que eu vou te falar o que é que você precisa saber. Quando Jesus está nos convidando a buscarmos, primeiro, o seu reino e a sua justiça, ele tem algo a te revelar para te dar livramento, para te dar direção, para te dar tudo o que você precisa para ser bem-sucedida e não ser reduzida, mas acrescentada em todas as decisões, em todos os projetos, em tudo que você for fazer na sua vida. Então, é o mesmo que eu disser para você assim, antes de você sair de carro, vê se tem gasolina. Antes de você ir correr esse período, essa quilometragem toda aí, esse percurso todo, vê se o teu tênis está com a sola bacana. É como se eu te dissesse assim, olha, tá frio lá fora, então é o seguinte, antes de você sair, coloca agasalho. Tá chovendo, antes de você sair, leva o guarda-chuva. Esse convite de Jesus é exatamente isso. Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro, busque a Ele. Foque nele. E buscar primeiro, esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Buscar primeiro o reino de Jesus é entender, é experimentar tudo que Ele conquistou para a minha vida e para a sua vida. O que é buscar o reino de Deus, gente? O que é isso? Buscar o reino de Deus parece uma coisa tão difícil. Não. Buscar o reino de Deus significa entender, significa experimentar o que foi que Jesus, lá na cruz, quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, conquistou para a minha vida e para a sua vida. Eu preparei uma cartela para ficar bem frisado aí para você o seguinte. O que é o reino de Deus e o que é justiça? Porque em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus disse assim, buscai primeiro, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas a vocês, não é? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus fala do que Jesus conquistou para você. Ele conquistou vida para você. O reino de Deus é a vida de Deus. O que Jesus conquistou para você? Paz. O que Jesus conquistou para você? Equilíbrio. O reino dele é esse equilíbrio. O reino dele é essa paz. O reino dele é essa segurança. Ele conquistou e preparou para você e para mim, nós que cremos nele. O reino de Deus, então, é isso. É a sua segurança, é a sua vontade, é a proteção dele, é a guarda dele, é a salvação dele. A justiça, o que é a justiça? Buscar primeiro a justiça de Deus. A justiça fala da posição, fala do lugar que você e eu estamos, porque Jesus colocou a gente naquele lugar. Antes, nós éramos separados de Deus. Antes, a nossa posição era trevas, agora a nossa posição é luz. Antes, eu não podia entrar diante do trono de Deus e hoje eu posso, porque Jesus foi lá e conquistou esse caminho para mim. Então, a justiça fala dessa posição. Agora você não é mais visto como aquele que não tinha Deus. Hoje você é visto como filho, hoje você é vista como salva. Essa é a sua posição. Ele conquistou para mim e para você diante de Deus. Então, o reino fala do que Jesus conquistou, preparou, e a justiça fala da posição que eu e você temos diante de Deus, que Ele preparou. Então, antes de qualquer coisa, é preciso buscar isso. É preciso saber o que Jesus conquistou para mim. Antes de entrar numa situação, peraí, quem eu sou para estar nessa situação? Eu sou filha. Jesus conquistou para mim um lugar em que Ele preparou para eu estar em lucidez, em calma. A paz na sua vida e na minha vida não é uma recessão, é uma regra. A paz na sua vida e na minha, pelo que Jesus conquistou no reino dele, não é exceção, é regra.
E essa posição de justiça é eu poder estar diante do meu Deus sem intermediários. O único aquele que liberou o caminho foi Jesus. Então eu tenho acesso a Ele. Então buscar esse conhecer, esse experimentar, primeiro é ter uma vida de total respostas. É andar nessa terra entendendo, peraí, Jesus conquistou para mim uma vida. E a vida que ele conquistou, não vou deixar passar, não. Olha só, quando nós falamos dessa posição de justiça, está aí no vídeo, 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, fala que Deus tornou Jesus pecado, tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Para quê? Para que eu e você mudássemos de lugar, tomássemos outra posição. E hoje, eu e você, pelo que Jesus fez, nos tornamos justiça de Deus. Estamos na posição certa diante de Deus. Agora, isso eu estou querendo que você entenda. Quando é que buscamos esse convite de Jesus, de buscar primeiro o reino e a justiça, o que que isso significa? Falamos agora do que significa a justiça e o reino, né? Para você ainda estar aí assimilando isso, olha só o que significa o reino de Deus. Eu falei que o reino de Deus é a sua segurança, é a sua salvação, é a vontade dele, é o que ele conquistou e o que ele preparou para eu e você vivermos, né? Mas isso tem na Bíblia. Olha o que está aí no vídeo. Os 2 versículos falando sobre o que é esse reino que a gente está buscando saber para poder viver as outras coisas acrescentadas na nossa vida. O reino de Deus não é comida, gente. Não é uma coisa material. Não é uma placa de uma denominação, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Falando ainda sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. No poder que Ele tem de nos restaurar, de nos perdoar, de nos abençoar. Esse é o reino. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Nós estamos vendo que buscar esse reino e a justiça de Jesus faz com que todo o movimento da nossa vida diária, preste atenção, a palavra de Deus não é uma utopia, não é uma coisa para a gente viver aqui, filosofando, não. A palavra do nosso Pai é para a vida diária, é para a condução da nossa realidade diariamente, em todo o tempo. Por isso que falar do reino de Deus não é uma coisa distante, intangível, inacessível. Não, falar do reino de Deus é falar do que Jesus preparou para mim e para você. Preparou vida, preparou direção, preparou saúde, preparou uma vida de esclarecimento, preparou uma vida de fortalecimento. Se eu estiver em dor, em dificuldade, em luta, eu tenho dele, porque busco primeiro a ele, o fortalecimento do reino dele. Se eu estou em confusão, eu busco a justiça dele, que não é a justiça do homem, não, é a posição que ele me colocou quando morreu por mim, se tornando pecado, que ele me colocou diante de Deus. Agora, olha só Colossenses capítulo 1, os 2 versículos, de 12 a 14. Nós temos que dar graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar dessa herança dos santos, no reino da luz. O reino de Deus é reino de luz, de esclarecimento. Você e eu herdamos esse reino, somos santos, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Você e eu estávamos em um domínio, em um lugar. Agora, a nossa posição é de justiça. Nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nele temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa é a palavra de Colossenses capítulo 1, os versículos 12 a 14, fala exatamente que eu e você, se buscarmos o que ele preparou, o que ele conquistou, a posição que ele nos deu, todas as outras coisas vão fluir na nossa vida. Agora, buscar primeiro o reino é entender, é experimentar o que Jesus fez por nós,
o preço que Jesus pagou por nós, não é você que tem que pagar o preço, ele pagou o preço por você. Buscar primeiro o reino é entender e experimentar o que Jesus conquistou por nós. Aí, quando você busca primeiro esse reino de Jesus, você sabe, você entende que antes de você entrar nessa luta, antes dessa situação difícil existir na sua vida, antes desse divórcio acontecer, antes desse desemprego acontecer, antes de qualquer situação na sua vida, de um projeto acontecer, de uma promoção chegar aos teus ouvidos e você ficar receosa ou receoso, será que eu acato isso? Será que eu dou esse passo? Antes de algo vir a surgir diante dos teus olhos, um diagnóstico chegar às tuas mãos, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é saber, é experimentar que antes de você chegar a essa situação, isso está diante de você, Jesus já sabia o final. Por isso é que Ele nos ensina hoje, é que Ele nos convida hoje, filho, me busca. Busca o que eu preparei para você. Busca experimentar, filho, busca entender, filha, o que eu conquistei para você, o lugar que eu coloquei você. Busca, filho, sabe por quê? Porque aí você vai triunfar sobre tudo isso, porque antes de você entrar nessa situação, eu já sabia como é que seria o final dela. Buscar, saber, experimentar, entender tudo que Jesus conquistou é o segredo, é a chave que vai abrir todas as outras portas. Ele nos convida a viver isso. Ele nos convida a entender isso. E cada momento é um momento de busca. O segundo ponto da nossa reflexão fala ainda sobre esse buscar primeiro o reino. E agora eu acrescentei a palavra justiça aí de Jesus. É entender e experimentar o colocar nosso foco no lugar certo. Quando nós colocamos o nosso foco na ansiedade, nós nos perdemos. Quando nós colocamos o nosso foco nos outros, achando que a culpa é dos outros, na realidade, nós estamos focando exatamente onde não deveríamos focar. E colocar esse convite de Jesus em prioridade hoje, esse convite de buscar o reino de Deus, é esse foco ajustado que tem que acontecer. Olha o que está aí em Lucas, nesse texto sobre essa palavra da solicitude da vida. Lucas capítulo 12, os versículos 22 a 24. Dirigindo-se aos seus discípulos e hoje dirigindo-se a nós, Jesus acrescenta, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, como é que vai ser, será que vai faltar, será que não, será que eu vou ter, será que não, nem com o seu próprio corpo, será que esse remédio vai fazer efeito, será que eu tenho alguma enfermidade, será que eu vou morrer, ou quanto ao que vestir, será que vão prestar atenção em mim se eu me vestir dessa maneira, será que eu vou ser visto se eu estiver dessa maneira? Olha, a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazém, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e você e eu temos muito mais valor do que as aves. Essa palavra de Jesus nos faz perceber que esse convite dele é o que vale a pena na nossa vida hoje. Às vezes nós estamos tão focados em coisas que não acrescentam em nada à nossa vida. Por isso que o salmista, no Salmo 119, o versículo 37, ele ora assim, Pai, me faz tirar os meus olhos das coisas inúteis, para que eu me concentre, para que eu foque nos planos que Tu preparou para mim. Sabe, quando você, ao invés de focar no convite de Jesus e sair de casa alicerçado nesse convite de Jesus, ao invés de você
se manter concentrada, focada no que Jesus conquistou para você. Ele conquistou para mim segurança, Ele conquistou para mim equilíbrio, Ele conquistou para minha vida paz. Ao invés de eu me focar no que Jesus conquistou para mim, será que eu estou focando no que as pessoas acham, no que as pessoas pensam? Ou será que hoje você está tão concentrada na sua dor? Sabe, é interessante que nós não estamos no corpo glorificado, por isso sofremos. Mas será que nós não estamos dando a essa dor um foco maior do que ela precisa? Será que você não está tão aí concentrada nesse seu sofrimento que está esquecendo de olhar para o que Jesus conquistou para você? Buscar saber o que Ele preparou para você? Buscar saber que Ele tem cura para esse sofrimento? Buscar saber que Ele tem remédio para essa sua dor? Buscar saber que Ele tem a resposta, a saída para essa situação? Muitas vezes nós estamos focadas no nosso próprio ventre e olhando tanto para o nosso sofrimento que estamos perdendo o tempo da nossa vida. Estamos dando tanta ênfase a esse sofrimento que estamos focando ainda tanto nele e não estamos percebendo que isso está nos esvaziando, que isso está nos diminuindo, que não está acrescentando nada na nossa vida. Jesus aqui em Lucas, no capítulo 12, ele coloca a prioridade aqui. Ele diz assim, olha, não se preocupe, sabe por quê? Porque eu cuido de um pássaro, eu cuido de uma planta. Inclusive, no versículo 29 de Mateus 6, ele diz assim, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esse lírio, que um dia está lá e depois passa. O que é que está adiantando você estar focada aí nessa tristeza? O que é que está acrescentando a você? Você está buscando detalhes do problema, buscando nuances do problema, contando para um, contando para outro, reeditando o problema, aumentando o problema, aprofundando o problema. O que adianta? Jesus te convida. Foca em mim, minha filha. Busca não saber mais sobre o problema, busca saber mais sobre a solução que eu tenho para você. Eu tenho a saída, eu tenho a resposta, eu tenho o remédio, eu tenho a cura. Por isso, buscar esse reino e essa justiça é entender e experimentar que o nosso foco precisa estar ajustado. E é por isso que você e eu, para vivermos uma vida acrescentada, equilibrada, nós temos que buscar esse convite de Jesus. Esse convite para a gente poder experimentar o que Ele preparou para a gente. Então, é preciso que conheçamos essa vontade dEle, esse desejo dEle, de que tiremos os nossos olhos das coisas materiais, tiremos os nossos olhos da nossa própria dor, do nosso próprio sofrimento, do que nós achamos, do que nós concluímos e vamos olhar para o que Deus acha, para o que Deus pensa, para o que Deus planejou, para o que Deus preparou. Isso vai te fortalecer, isso vai te enriquecer, isso vai te acrescentar. Olha o que tem em Lucas, no capítulo 12, o versículo 32. Ele dizendo a você, não tenha medo não, minha filha. Não tenha medo não, minha filha. Você que está aí tão pequenina, não tenha medo. Tire o foco da tua dor, minha filha. Porque foi do agrado do Pai dar o reino a você. E o reino, você já viu, é essa paz. É a saída, é o remédio, é a solução. Isso é que foi do agrado do Pai dar a você. Lucas 12, 32. Para tudo que você precisa vá bem, foque em Jesus. Tá aí, olha, eu coloquei dessa forma para você guardar no teu coração, no teu espírito. Para que tudo que você precisa. Não é o que você quer, tá? Porque muitas vezes o que você quer tá tão fragmentado porque o teu sofrimento te tirou a perspectiva melhor. E você muitas vezes, o teu sofrimento, ele denegriu o teu desejo. Então, Deus quer te apurar, quer te melhorar. Então,
não é tudo o que você quer, tudo que você precisa. Tudo que você precisa, para que tudo que você precisa e que Ele sabe que você precisa vá bem, foca em Jesus. Ele é a força certa, Ele é a motivação certa, Ele é a direção certa, Ele é a saída certa. Eu não estou falando isso só para você, não, isso é para mim, isso é para todos nós. Porque muitas vezes o nosso foco está em nós mesmos. Muitas vezes a gente, quando o nosso foco, ele está no nosso próprio ser, em nós, nós olhamos para as circunstâncias e para as condições, e aí as nossas forças, elas se esvaem. Daí a gente percebe que somos limitados e a ansiedade surge. Eu quero só repetir essa frase que está aí no vídeo para você. Quando o foco está em nós, o que acontece? Olhamos para as circunstâncias e as condições de nossas forças. Você olha, a tua força é limitada, você olha para você e diz assim, não vai dar certo. Eu já sei, não vai dar certo, eu vou desistir, eu não vou chegar ao final. Aí, quando você olha para isso, quando você olha para você, você percebe que você é limitado, que você não vai conseguir, a ansiedade surge. Então, quando a gente foca em Jesus, quando a gente foca no reino dele, no que ele conquistou, no que ele triunfou, na vida que ele preparou para a gente, na justiça, que é a posição que eu e você temos agora por sermos filhos, aí eu posso andar como ele preparou, de glória em glória. Ó, eu quero que você, agora, para a gente terminar esse entendimento sobre esse convite de Jesus, de buscar o reino e a justiça dele, eu quero que você leia comigo Hebreus, no capítulo 12. Um convite para essa busca de Jesus. Então, hoje, livre-se de tudo que atrapalha você. Sabe, livre-se de ficar concentrada aí, mastigando esse teu sofrimento, de tudo que você que faz você perder o alvo, do pecado, que é o erro, o desfocar do alvo, que te envolve. Então, livre-se de tudo isso e corra. Mas agora, esse correr aí é foque. Esse correr aí mantenha o teu foco na direção, mas com perseverança. Agora eu vou buscar o que Deus tem para mim. Agora eu vou buscar o que Jesus conquistou para mim. E corre. Agilidade. Aí não fala de agitação, não. Aí fala de agilidade. Essa perseverança nessa corrida fala sobre agilidade. Vai com agilidade para essa proposta que o Senhor Jesus te convida, que é colocar os olhos fitos, olhos atenciosos em Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Ele para a nossa alegria, o que ele fez? Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, a parte B do versículo 1 e o versículo 2. É muito precioso que eu e você, hoje, vivamos uma disposição de olhar para esse convite de Mateus capítulo 6, versículo 36 e dizer, agora eu entendi o que é buscar o reino de Deus. O reino de Deus é a minha tranquilidade. O reino de Deus é a minha serenidade. O reino de Deus é a minha cura. O reino de Deus é o meu remédio. O reino de Deus é o poder dele de me transformar. Então, eu não vou ficar focando em mim, no que eu não consigo, no que eu não posso. Eu vou ficar focado nesse reino e nessa justiça, que é o lugar que ele conquistou para eu estar. Essa posição de filho que eu tenho, porque eu acredito em Jesus como meu Salvador. Então, eu vou buscar isso. E isso vai trazer consequências maravilhosas para a tua vida. Você crê nisso? Você aceita esse convite de Jesus? Olha, eu posso falhar, mas Ele não falha contigo, não. Ele te abençoa, Ele cuida de você. Por isso, Ele te convida. Vem, minha filha. Antes de você fazer qualquer coisa, eu tenho para você a resposta. Antes de você entrar nessa situação, eu já sei o que vai acontecer. Então, vem cá que eu vou te dizer como é que você tem que agir.
Antes de você entrar nessa chuva, eu tenho um guarda-chuva para você, filha. Antes de você andar nesse carro, eu tenho gasolina para você, filha. Antes de você ir para essas águas, eu tenho as boias para você, filha. Isso é buscar o reino de Deus. Você ora comigo? O texto está no vídeo para a gente orar. Nós acreditamos, Jesus, que nós somos esses e essas vencedoras, porque Tu já conquistou tudo. O Teu reino é tudo, a Tua justiça é tudo que a gente precisa. E nós acreditamos que por tudo que Tu fizestes, nós somos mais do que vencedores, porque Tu nos amou. Sabe, Pai, nós não vamos andar por aí atarantadas. Nós percebemos que a ansiedade não leva a gente para lugar nenhum. E ficar concentrada na ansiedade, buscar qualquer coisa nessa vida sem antes primeiro te buscar, não vai valer a pena. Então a gente vai acatar o Teu convite, Pai, e a gente vai ficar em Ti, percebendo que Tu já preparou para a gente viver. Então nós nos abrimos, nós nos dispomos a receber toda a tranquilidade, a viver na paz, a viver, Senhor, o esclarecimento, o remédio, a solução, a clareza, a direção que temos direito em Ti. E nós Te agradecemos, porque essa semana vai ser assim, uma semana de busca constante de tudo que Tu já preparou para a gente. No nome de Jesus. Amém. Eu quero